A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Estamos estudando neste trimestre a revista Ensinamentos Bíblicos com o tema Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. O trimestre tem sido uma bênção muito edificante e neste momento vamos estudar a lição de número 12, cujo tema é O Fruto do Espírito. Te convido a ficar conosco, acompanhar este comentário, este bate-papo, que será produtivo para cada professor, para cada aluno que gosta de acompanhar as aulas também, cujo texto-chave desta lição está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A mensagem para refletir, deixada na lição da revista, diz: o fruto do Espírito manifesta-se na prática se verdadeiramente o caráter de Cristo estiver moldado em nós. A leitura bíblica está em Gálatas 5, do 16 até o 26. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Queridos, com imensa alegria estamos acompanhados dos nossos amados irmãos, professores, obreiros, servos de Deus, que estarão hoje comentando esta lição, contribuindo para a preparação de aula dos professores. Estão aqui nossos amados irmãos presbítero lá de Príncipe de Gales, presbítero Fábio, como também diácono de Clube de Campo, nosso amado irmão Sérgio, uma alegria tê-los aqui, que hoje estarão comentando este tema. Estamos avançando sobre o trabalhar do Espírito Santo na vida do servo de Deus, na igreja, na atualidade. E hoje é o fruto do Espírito, algo que é desenvolvido na vida do servo de Deus, algo que é desenvolvido na vida daquele que nasceu de novo. Tem algo que é formado nele, gerado nele, desenvolvido, algumas características, virtudes, que o Espírito Santo vai formando na pessoa, no caráter do servo de Deus, moldando a sua vida, tornando cada dia a semelhança de Jesus Cristo, a semelhança de Deus. Veremos então sobre os frutos, sobre a prática diária, sobre as características que são demonstradas aqui em Gálatas 5, 22 em diante. Então, já começando com o nosso amado irmão Fábio. Recebam a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez, estou lisonjeado de estar aqui, colaborando com o CAPED Sande, que é um departamento muito importante em Santo André para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento dos professores e da Igreja do Senhor Jesus de uma forma geral, né? Nós estamos aqui contribuindo para que os irmãos, para que a Igreja do Senhor cresça na graça e no conhecimento. Então, desde já, mais uma vez, eu agradeço o convite do nosso pastor Éden, agradeço aqui a companhia do nosso irmão, diácono Levi. É uma honra estar com os irmãos aqui nesta manhã para falar de um assunto muito relevante para a vida cristã.
um assunto essencial. Toda a Bíblia é essencial, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que tem alguns pontos que são cruciais, que são a coluna vertebral, que é o estrado, que é o apoio, que é a base para a vida cristã. E quando nós falamos de fruto do Espírito, é um assunto relevante, necessário em toda a história do cristianismo, em toda a vida cristã. E eu queria começar aqui dando a minha participação, a minha contribuição, para que os professores preparassem suas aulas, com a frase do nosso saudoso mestre Antônio Gilberto, sobre o fruto do Espírito. Basta cultivar o fruto do Espírito para viver a plenitude da vida cristã. Então, irmãos, quando nós falamos de fruto do Espírito, nós partimos do pressuposto que fruto do Espírito se desenvolve naquele que nasceu de novo, no regenerado, que nós já abordamos aqui na lição 9. E quando nós falamos em regeneração, nós temos que entender, quando nós falamos em regeneração, fruto do Espírito, nós temos que entender as faculdades humanas, né, onde que o fruto do Espírito se desenvolve, como o fruto do Espírito Santo se desenvolve no ser humano. Pois o ser humano ele é composto de intelecto, sentimento e vontade. Ou seja, essas faculdades, outrora, que eram degeneradas, que eram afetadas pelo pecado, após a regeneração, essas faculdades foram regeneradas, e o homem, né, e o ser humano, o regenerado, o cristão, ele após o encontro com a palavra, com o Senhor Jesus, todo o processo que nós já abordamos aqui, ele tem a capacidade de fazer juízo das coisas, de fazer juízo sem a ação pecaminosa, sem a disfunção causada pelo pecado, obviamente assistida pelo Espírito Santo. Então, nós temos que entender alguns pontos aqui. O fruto do Espírito, né, ele atinge as faculdades humanas, né? Então, eu queria abordar aqui três, dentro, né, do aspecto, do espectro intelecto, sentimento e vontade, eu queria abordar personalidade, caráter e temperamento. O fruto do Espírito, ele vai justamente, né, trabalhar essas três faculdades do homem, né, que é a sua personalidade, o seu caráter e o seu temperamento. Nós devemos entender que a personalidade do homem é algo que nasce com ele. Personalidade e temperamento. Personalidade, ela está relacionada a quê? Ela está relacionada se a pessoa é introvertida e extrovertida. Aí não tem o certo ou errado, né? É um aspecto, é uma qualidade da pessoa. Tem um aspecto de temperamento também, que é algo que nasce com o homem, né? O temperamento são qualidades que já nasceu com o indivíduo. É genético. É aquilo que não é aprendido, ou seja, não dá para eu aprender temperamento. Ok? E vem a terceira parte aqui, que aí ela está diretamente, ela está intrínseca com o fruto do Espírito, que é o caráter, que é tudo aquilo que você vê, está relacionado à sua intimidade. E ninguém sabe. Porém, aquilo que você é na sua intimidade é aquilo que você tem que praticar, né, no externo, no seu relacionamento com as pessoas. E outro ponto também que é importante, né, do temperamento, né, que nós temos a personalidade introvertida e extrovertida, e o outro ponto do temperamento é o tipo de temperamento que nós temos, que não é certo e não é errado, isso nasce conosco, que é o temperamento sanguíneo e colérico, fleumático e melancólico. Ou seja, quando nós vamos falar do aspecto fruto do Espírito, nós temos que levar em conta essas três faculdades humanas, pois nós somos humanos, não tem como fugir disso. E onde que o Espírito Santo ele trabalha? Ele trabalha na personalidade do homem,
ele trabalha no temperamento, ou seja, o temperamento ele é controlado pelo Espírito Santo, porque nós sabemos, por exemplo, o sanguíneo, ele tem um perfil mais beligerante, né? Ele gosta mais do conflito, gosta mais da discussão, como o colérico. O fleumático, ele é uma pessoa mais na dele, pessoa mais recatada, né? E isso aí define até a vida, né? Como ele vai se comportar na vida, define o seu tipo de relacionamento, define até o tipo de profissão que essa pessoa pode se dar melhor. Mas o aspecto aqui é que o temperamento o Espírito Santo controla, né? O caráter, o Espírito Santo muda. Então esse é o ponto crucial. O fruto do Espírito está intrinsecamente ligado com o caráter. E os hábitos são consequências do caráter. Então, quando você soma temperamento, caráter e hábitos, você tem a sua personalidade. Que não existe personalidade certa ou errada, né? Mas existe caráter alinhado com a nova proposta de vida que o Espírito Santo, que a salvação proporcionou ao ser humano, ao indivíduo. Além de que é algo que é gerado, então, quanto mais ele cultivar essa relação com Deus, essa intimidade com Deus, o Espírito Santo vai tendo essa liberdade de formar, onde ele não deixa a sua personalidade, a sua forma de ser, mas o Espírito Santo vai santificando esse formato de ser, essa personalidade, né? Vai freando o que seria um impulso carnal para que agora tenha um ato ou uma essência realmente semelhante ao Espírito. Então agora vai sendo moldado, transformado, não deixa de ser a mesma pessoa, mas agora aperfeiçoado, santificado, vai sendo gerado, vai sendo desenvolvido, né? E também até diferente de dom. Dom é dado, né? Deus dá um dom. Agora o fruto é gerado, vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Então são algumas diferenças aí entre fruto e Espírito, e também porque é algo que é nascido de Deus. Também Deus gera em nós, automaticamente vai sendo aflorado isso, automaticamente vai, não, eu era o sanguíneo, mas agora o domínio próprio agora consegue frear meu impulso de ser tão enérgico, o Espírito Santo está agora me controlando, agora eu estou conseguindo ser diferente, não por mim mesmo, mas pelo Espírito. Paz do Senhor aos professores. Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante na fala do irmão Fábio é que em determinado momento ele disse que é hábito, né? O fruto vai tornando-se um hábito dessa nova conduta. E se você pegar, por exemplo, todos os textos de Paulo, que Paulo foi o que mais dissertou, falou sobre essa questão do fruto do Espírito e dessa nova conduta, ele sempre fala em novidade de vida, né? E a própria leitura de Gálatas, se nós chegarmos ao versículo 25, nós vemos que Paulo ele diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Isso fala de hábito. Só que tem algumas observações sobre esse hábito, essa nova conduta. Primeiro, esta nova conduta não é um resultado de um esforço humano. Por isso que fala o fruto do Espírito, né? Tudo isso que o irmão Fábio colocou e que o irmão Éden colocou em relação ao cultivo, à conduta, era sanguíneo, gostava de brigar, agora não briga mais, é melancólico, gosta de cultivar a tristeza, agora tem alegria. Tudo isso eu vejo como um resultado não de um esforço humano, mas como um resultado de uma obra operada pelo Espírito Santo, né? E aqui eu queria abrir aspas pro Chaplin, né? Eu peguei aqui um comentário dele na sua obra Enciclopédia Bíblica, Teologia e Filosofia. Na página 823 ele diz assim, abre aspas, esse processo de fruto, de transformação, está inteiramente fora do alcance da lei, de qualquer princípio legalista, mas requer comunhão real com o Espírito de Deus. A vida cristã, pois, é um processo não ético, mas um processo místico, ou seja, um processo espiritual, fecha aspas. Então, fica bem evidente que esse fruto,
essa árvore que dá fruto, são obras do Espírito mediante o novo nascimento. Também é um pouco diferente de traços naturais, né? Nós olharmos algum aspecto do fruto, né? Uma bondade. Tem pessoas que de repente não nasceram de novo, não é crente e tem bondade, tem um traço natural. Diferente da bondade do Espírito Santo, a bondade divina a ponto de fazer bem para quem lhe faz o mal, suportar, algo vai além do normal, além do natural. Ou alguém que não era da maldade, fazia maldade e agora o Espírito faz eu praticar atos de bondade pelo próximo. Então é alguma coisa que, quando a mudança e a transformação, olha, não era assim, agora depois do novo nascimento mudou a atitude, então esse é do Espírito. É algo que de repente é acima do natural. Eu faço até certo ponto, mas agora pelo Espírito eu vou além. Eu tenho amor, eu amo as pessoas, eu quero bem das pessoas. Será que é um amor divino? Será que é fruto ou não? Era antes de me converter, mas agora eu tenho algo que é se doar inteiramente, é doar sem esperar retorno, é doar sem nenhum outro interesse, é algo divino sendo gerado em mim, algo diferente, algo espiritual. Então tem a diferença do traço natural e também agora do que é um fruto sendo desenvolvido, que vai crescendo, aflorando e ele cada vez sendo aperfeiçoado na vida dessa pessoa, né? Outro ponto, irmão Éder, que eu acho interessante nessa questão do fruto, que se você for estudar o fruto, né, que fique bem, uma coisa que eu queria mencionar aqui, que eu já escutei pessoas dizendo ou pregando ou ensinando os frutos, mas a Bíblia fala o fruto. Ao indicar que é um fruto, está querendo dizer que é algo uno, indivisível, da natureza de Deus. Mas o que eu queria dizer, acrescentar essa fala do irmão? Se você estudar o fruto do Espírito, você vai ver que ele age nas deficiências das nossas personalidades, né? Por isso que você falou, não é... A pessoa é bondosa, mas às vezes ela precisa de autocontrole, de domínio próprio. Aí entra o fruto do Espírito, né? A pessoa, às vezes, ela ama, mas ela ama de forma errada, né? Um amor talvez egoísta, se é possível dizer que há um amor egoísta. O Espírito vai e dá o verdadeiro amor. A pessoa é impaciente. Ela tem outras qualidades, mas ela é impaciente. O fruto do Espírito vem com a paciência, né? A pessoa, ela é uma pessoa triste, né? Por isso que eu achei muito legal a frase e o conceito que o irmão Fábio trouxe em relação do fruto operando dentro da personalidade, dentro do caráter, do temperamento. E um outro ponto o fruto do Espírito não anula quem eu sou no sentido de pessoalidade. O Éden é o Éden, o Sérgio continua sendo o Sérgio. O fruto vai me aperfeiçoar para quê? Para que eu consiga refletir o caráter de Cristo. Que em Gálatas 2:20, vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo, meio que a nível de introdução, ele vai deixar bem evidente o que é que esse fruto vai produzir. Diz assim, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a ideia principal do fruto é que eu consiga transmitir Jesus, que eu consiga fazer que as pessoas enxerguem Jesus. E para finalizar minha fala nesse primeiro tópico, eu peguei a história de um missionário, o missionário David Livingstone, e é bem interessante que anos depois da sua morte foi um missionário pregar na África, e quando esse missionário chegou e começou a falar de Jesus, a falar como que era Jesus, do plano de redenção, da salvação, diz a história que algumas pessoas ali, alguns que moravam naquelas redondezas, falaram, mas esse Jesus passou por aqui. E o missionário de então olhou e falou, não, impossível, como assim Jesus passou por aqui? Ele passou, inclusive ele tinha alguns traços muito parecidos com você britânico. E aí ele foi entender que na verdade foi a vida do missionário David Livingstone que refletia Jesus, ou seja, o fruto do Espírito refletindo a pessoa de Jesus. Para complementar o pensamento, né, a explanação do pastor Éder, e a explanação muito bem feita aí pelo nosso irmão Levi, queria fechar o meu ponto aqui, a minha participação, conceituando o caráter, né? Ela é uma palavra de origem grega que quer dizer gravar, ou seja,
fazendo a aplicação aqui concernente, coadunando com o fruto do Espírito, ela quer dizer firmeza moral de uma pessoa que é um sinal visível do seu interior. Então, pegando só o gancho lá, nós vemos pessoas não regeneradas que elas cuidam das suas famílias, são até de certo ponto honestas, sinceras, pagam impostos, praticam a civilidade, mas quando nós falamos de regeneração, quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de algo que é uma ação contínua do Espírito Santo, né? Que ele nos assiste, que ele nos capacita de tal forma que nós temos essa firmeza moral. Então, essa é a condição, esse é o ponto. A pessoa consegue, um não regenerado consegue praticar a bondade? Sim. Mas ele não tem a firmeza moral. Ele não é capacitado para ser firme moralmente, né? Ele não cultiva isso diariamente, né? Eu queria ilustrar também com a história, né? Com o relato de dois cientistas, né? Um acreditava em fruto do Espírito e outro acreditava que o homem poderia se aperfeiçoar e chegar na plenitude, vamos dizer assim, da moralidade, sozinho, por si só. Então, um dos cientistas, ele cultivava um jardim e para convencer o outro cientista que o jardim, nós não conseguimos alcançar a moralidade sem ser assistido pelo Espírito Santo, então ele dividiu o jardim. Uma parte ele cuidou diariamente e outra parte não, né? Depois de algum tempo, aquela parte que ele cuidava estava bonita, estava verde, as flores ali, elas brotavam, enfim, estava um aspecto muito bonito. E o aspecto que ele deixou por si só estava feio, grama queimada, as flores murchas, ervas daninhas, né, insetos pousando ali, outras variedades de plantas que não eram cultivadas estavam naquele jardim. Então, aquele cientista que acreditava, né, que o homem poderia chegar à perfeição moral por si só, ele questionou o cientista e fez a pergunta: poxa, o que aconteceu? Você abandonou essa parte você cuidou? E aquele cientista que acreditava no fruto do Espírito, que acreditava na assistência diária do Espírito Santo e as suas consequências na vida do ser humano, ele fez justamente a aplicação e a explicação. Ele pôde mostrar o fato, né, provar, porque a ciência tem isso, né? É buscar os fatos, né, de formas lógicas, e ali foi um exemplo lógico e um exemplo com fatos e dados para mostrar para o cientista que se você abandonar uma coisa por si só, mesmo na natureza, ela não vai alcançar o grau de excelência que poderia alcançar. Assim mesmo, é o ser humano, né, é o regenerado, sem a presença diária do Espírito Santo, sem cultivar o fruto do Espírito Santo, né? Ele não vai conseguir por si só vencer a natureza pecaminosa. Por quê? A natureza pecaminosa, né, como o texto sugere aqui de Gálatas 5, a partir do versículo 16, a natureza pecaminosa, ela precisa ser revestida e mortificada diariamente, porque nós estamos numa guerra espiritual. E esta guerra, ela vai ser estendida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Bem interessante essa ilustração, muito, muito esclarecedora. E pegando o gancho nesse final aí, né? Essa guerra diária, essa disputa que há, ela está totalmente aqui relacionada com o tópico 2, que é o fruto na prática diária. Essa continuidade, esse andar no Espírito, esse buscar o Espírito e demonstrar a sua vida para um testemunho de alguém que vive para Deus, que vive em Deus, que vive no Espírito, não mais na carne. Porque o interessante dessa parte de fruto do Espírito é que é uma oposição tão ferrenha que já é listada aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Já estão listadas aqui, resumidamente, as características que, se eu não der lugar, se eu não buscar o Espírito Santo de Deus, se eu não deixar ele desenvolver em mim, com certeza o que vai estar sendo praticado e vivido são as obras da carne.
E aí o apóstolo Paulo vai citando aqui uma sequência de muitas áreas da vida onde são atuações da carne, onde a gente pratica se não estiver vigilante e obediente à palavra e dando lugar ao Espírito. Ao ponto de ele citar áreas aqui de relacionamento, áreas da sua carnalidade, moralidade sexual, e vai citando muitas áreas, inclusive algumas da área religiosa. Tem tem obra da carne aqui, por exemplo, onde cita idolatria, é uma maneira de servir a Deus carnal. Onde cita feitiçaria, busca os meios errados. Cita heresias. Então, até no meio de atos supostamente religiosos ou alguns rituais, tem a obra da carne. Que a gente pensa, a obra da carne é ir lá e fazer uma coisa bem imoral, carnal. Não, mas no meio de um servir, supostamente talvez a Deus, pode ter coisa errada. No meio dos irmãos, de uma comunidade cristã, pode ter, porque tem aqui áreas de relacionamento, quando ele cita aqui dissensões, invejas, facções, iras, pelejas, disputas, ou seja, até no meio cristão, se tiver ocorrendo inimizade, é obra da carne. Está acontecendo inveja? É obra da carne. Disputas? É obra da carne. Então alguém pode estar lá no meio da igreja, no meio do culto, querendo até fazer a obra de Deus, é um cooperador obreiro, é uma dirigente, uma líder, um cooperador, pode estar praticando obras da carne. Eu estou aqui no meio da igreja fazendo a obra de Deus. Pode estar fazendo obras da carne mais do que coisas do Espírito, né? Então, áreas de relacionamento também entram aqui nessas obras da carne. Então, eu queria já, com o irmão Sérgio aqui, como a gente pode observar essa prática diária do fruto do Espírito. Interessante que o irmão Fábio já fez a ponte, né, para esse tópico 2, quando ele falou do cuidado com a planta, né, com essa ilustração que ele utilizou. E esse cientista que cria no fruto do Espírito, possivelmente ele conhecia a passagem de João 15, onde fala da poda, né? Por que é tão importante a poda para que uma árvore cresça? Eu não sou especialista na área, mas eu fui pesquisar. E é interessante que os que são especialistas na área de botânica, eles explicam que um dos principais motivos de um vegetal liberar um hormônio que é responsável pelo crescimento é justamente a poda. A poda, ela estimula o crescimento. Então, é por isso que todos os dias devemos ser podados pelo Senhor, para que possamos crescer. E outra coisa interessante, fazendo o link já aqui para o andar, é que a poda permite que a árvore cresça em direção sempre à luz. Eu fui pesquisar e quando não há poda, a planta ela cresce em direção oposta à luz. Ou seja, para crescermos em direção ao Pai das luzes, que é Deus, temos que ser podados pelo Senhor, que é quem nos dá o fruto do Espírito. Agora, em relação a esse andar contínuo, a própria ciência nos dá uma explicação quanto ao fruto. E Paulo era muito inteligente, com certeza quando ele utilizou essa nomenclatura do fruto para explicar a personalidade ou a obra do Espírito gerada no homem, Paulo não utilizou-se de um exemplo sem motivo. Talvez Paulo falou, eu preciso utilizar pegando coisas da própria natureza para que os irmãos aqui de Gálatas compreendessem o que é o andar no Espírito. E se você for pesquisar sobre fruto na Bíblia, você vai ver que o fruto ele tem várias implicações. A primeira implicação, o fruto é utilizado na Bíblia, na própria narrativa da criação, como alimento, né? Como alimento. E uma das coisas que somos chamados, enquanto prática diária em andar no Espírito, é justamente ser alimento para pessoas que estão desesperadas, mostrar o pão da vida, que é Cristo, para os famintos que precisam de alimento, né? Então, quando nós falamos de fruto, nós precisamos compreender que somos chamados para refletir essa nova natureza. Por isso que o autor aqui coloca que é andar em novidade de vida. Como posso eu ganhar alguém para Cristo se eu não vivo em novidade de vida, né? Nós vemos que os grandes heróis da fé, e o próprio Paulo, ele mesmo diz, olha, pode me seguir, porque eu estou seguindo Cristo, eu estou imitando Cristo, né? Um outro ponto em relação a esse andar diário é que o fruto,
ele só começa a crescer após a morte da semente. Então, o que nós podemos compreender aqui? Que para que Cristo, a natureza de Cristo, seja refletida na minha vida, o meu eu precisa morrer, né? Para que eu dê fruto, o meu eu precisa morrer. E por último, aqui eu coloquei uma observação aqui, é que o fruto em si, ele é resultado da semente que foi plantada. Aí entra naquilo sobre os frutos conhecereis a árvore, né? Não pode uma semente de laranja produzir maçã. Não pode uma semente de maçã produzir uvas. Então, eu só produzirei aquilo que está plantado dentro de mim. Então, eu penso que esse andar diário, esse andar no Espírito, esse andar em novidade de vida, esse andar agradando a Deus, passa justamente pelo novo nascimento e pelo tipo de semente que é plantado em mim, né? Então, eu preciso compreender e deixar que Deus cultive através do seu Espírito dentro de mim essas qualidades que o fruto é apresentado, depois é dividido, né, as características desse fruto, para que eu possa refletir os atributos de Deus a este mundo caído. Pegando o gancho do nosso querido, né, diácono Levi, eu achei bem interessante a colocação dele, né? Quando ele fala que ao podar a árvore, a tendência, né, o natural dela é apontar para a luz. É apontar, é buscar alimentação, né, fazer a fotossíntese, né, que é o alimento é um dos elementos da alimentação da planta. E nós aqui, pegando esse gancho, é interessante quando nós abordamos aqui o tema, né, andar em espírito, andar em novidade de vida, né, andar agradando a Deus. Então, andar em espírito, o que representa, né? Quando nós queremos contemporizar a ideia do fruto, né? Porque Paulo pegou, no contexto dele, ele falou aos seus ouvintes imediatos, né? Então, ele usou uma analogia do fruto do Espírito para aquelas pessoas que iam entender. Era a linguagem que aquelas pessoas iam entender. Mas nós devemos pegar os princípios bíblicos, né, e não atualizar, mas contemporizar a aplicação. Então, o que é andar em espírito, né? O que é andar em novidade de vida, né? Que está aqui em Efésios 4:24, revestivos do novo homem. O que é andar agradando a Deus? Que não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, como está aqui em 1 Pedro 1:14-15. O que é isso? Eu queria contemporizar essa ideia de Paulo, né, porque o fruto na prática diária está relacionado com o quê? Eu queria fazer essa aplicação. Ele está relacionado com integridade e sinceridade. Quando nós pegamos integridade e sinceridade, a soma disso é obediência. Então é muito importante que nós entendemos o que é integridade e o que é sinceridade. A sinceridade, ela é reconhecer suas falhas e erro, né? Nós podemos ilustrar a palavra sinceridade usando o exemplo, né, do artesão. O artesão na antiguidade, quando ele fazia uma obra, ele fazia o seu objeto, então para cobrir as imperfeições daquele objeto, ele usava cera. Então ele usava cera para fazer o acabamento, então aquele objeto aparentemente, né, era um objeto perfeito, mas as suas imperfeições estavam cobertas com cera. Se eu aplicasse ali um calor, né, uma fonte de calor, aquela cera derretia e mostraria as suas imperfeições. Então, sinceridade é o que? É sem cera. Sinceridade é sem capa, né, é ser puro, é ser o que é. Ou seja, né, a pessoa, mesmo a pessoa regenerada, mesmo a pessoa salva em Cristo, ela tem um processo, como nós estudamos aqui, o processo de santificação. E um dos caminhos para você se santificar é você reconhecer os seus erros, é você ter sinceridade. É você, quando você falar uma palavra torpe, você reconhecer que você falou. É você, quando tiver um mau pensamento, você reconhecer que você teve um mau pensamento e ir para os pés de Jesus
né? Você orar buscando perdão através do sangue de Jesus. Porque é impossível nesta vida o homem ser 100% moralmente, né? Ser perfeito moralmente, ou seja, 100%, sem falhas. É impossível. A partir do momento, né, se nessa vida nós conseguirmos ser 100%, né, ou não termos nenhuma falha, ser 100% moralmente falando, nós não vamos provar a morte. Porque essa era a condição de Adão. Então, nessa vida, nós temos que viver em sinceridade, ou seja, diária. Cultivar o Espírito Santo, o primeiro ponto, é viver em sinceridade, ou seja, reconhecer as nossas imperfeições, não colocar algo, uma maquiagem, para cobrir essas imperfeições. Integridade, o que é integridade? É quando você se contorce e você se incomoda pelo conserto e pela transformação. Ou seja, você olha o mundo injusto, mas você busca a justiça. Você olha o mundo imoral, mas você busca a moralidade. Você olha a desigualdade, mas você prega e vive a igualdade. Isso é integridade. Então, quando você soma a integridade e sinceridade, você tem a obediência. Em contrapartida, eu queria também falar de algo que Jesus ele censurou de forma veemente, que é a hipocrisia e a demagogia, que é o oposto de integridade e sinceridade, né? Então Jesus, quando nós lemos aqui Mateus 23, versículo 3, diz assim, olha, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso Jesus estava fazendo uma crítica aos fariseus. Veemente, porque eles não eram sinceros. Porque eles não eram íntegros. Então nós temos que tomar cuidado, né, irmãos? Quando nós aplicamos isso de forma contemporânea, quando nós contemporizamos o fruto do Espírito, eu acredito que integridade e sinceridade tem que ser o pilar para nós contemporizarmos. E nós temos que também tomar muito cuidado, porque o que está em moda hoje na nossa sociedade é a hipocrisia e a demagogia. Por exemplo, Jesus falou muito sobre isso, né? De hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia, ela é falsidade e dissimulação. Ou seja, é o ato ou efeito de fingir, é ser um ator. Né? Quando a gente fala aqui de caráter, né? Só pegando o gancho, que a firmeza moral é a firmeza moral. E a firmeza moral reflete o seu interior. Dá para fingir ser um cristão? Obviamente que dá. Dá para fingir. Dá para fingir. Né? Não em todo o tempo. Não em todo o tempo. Mas dá para fingir em alguns aspectos. Né? Por exemplo, fazer coisas que o mundo faz. Por exemplo, o espírita, ele é caridoso. O crente pode ser caridoso? Pode. E ele pode aí usar como um pano de fundo, como uma cera, para dizer que é sincero. Para dizer que não tem, que tem interesses sem fins escusos. Ele pode dizer. Outro ponto que nós devemos ter cuidado é a demagogia. O que é a demagogia? A palavra demagogia ela é muito usada no âmbito político, né? Mas ela tem na sua etimologia, ela tem um aspecto, né? Ela tem uma aplicação de manipulação. Ou seja, né? Isso serve muito para os líderes, né? Para os professores, para as pessoas que estão em evidência, que estão usam, né? o ministério de presidir. Não se pode, né? E isso que os fariseus faziam. Eles eram hipócritas e eram demagogos, ou seja, eles fingiam ser algo que eles não eram, eles fingiam ser santos, eles fingiam ser homens altruístas, eles fingiam ser homens santos, mas não eram. E também eram demagogos, eles manipulavam o povo.
A palavra demagogo aqui é manipular para o mal. Ou seja, eles colocavam uma carga sobre o povo, eles colocavam uma carga sobre as pessoas que nem com o dedo, Jesus falava, nem com o dedo eles conseguem mover. Então isso é manipular. Ou seja, é bom para vocês, mas o negócio tem que ser melhor para mim. Então, isso é hipocrisia e demagogia. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Quando nós fazemos a aplicação, quando nós contemporizamos o aspecto do fruto do Espírito, essas são armadilhas que nós temos que buscar o discernimento. Né? E tem o dom do discernimento, né? Está disponível para a igreja o dom do discernimento. Né? É o limite entre integridade, sinceridade, hipocrisia e demagogia. Andam muito junto. Nós temos que tomar cuidado. Por quê, irmãos? Porque quando nós abordamos o aspecto do cristianismo, existe o aspecto discípulo, existe o aspecto mestre. Ou seja, discípulo, emathete, né? Do grego emathete. Ou seja, esse emathete quer dizer o quê? É parecer, ser como o mestre, ser como o seu instrutor. E o mestre, quer dizer, o didásculo, ou seja, fazer discípulo igual a você, né, é isso que o fruto do Espírito, né, a obra do Espírito Santo, a obra do fruto do Espírito Santo, através do Espírito Santo, ela produz no homem. Ou seja, o fruto do Espírito leva a pessoa a ser como Jesus. Por que fruto do Espírito? Pegando o gancho do nosso irmão Levi. Por que fruto do Espírito e não frutos? Porque fruto do Espírito arremete, indica a perfeição única de Cristo. É para isso que serve o fruto do Espírito Santo. Esse é o propósito, esse é o principal objetivo do Espírito Santo. Nós sermos um discípulo como o mestre. E o nosso mestre é totalmente perfeito. Aleluias. Na sua natureza terrena, na sua natureza espiritual, ele é perfeito. Pegando um pouco o gancho na parte de hipocrisia, demagogia, o Senhor Jesus, certa vez, andando por um caminho, viu uma árvore, desejou comer o fruto, foi até a árvore, chegando lá, só tinha folha e não tinha fruto. E aquilo incomodou Jesus, aquilo lá estava errado, né? Algo que só tem aparência, só as folhas e não tinha o fruto. Então Jesus amaldiçoou e aquela árvore, no dia seguinte, já estava seca, mostrando que Jesus é aquele que vem até uma árvore e deixa eu ver os frutos. E a pergunta numa lição dessa, né, para os nossos alunos, cadê o fruto? É crente? Cadê o fruto sendo evidenciado na sua vida? Se Jesus vier agora, como está? Está tendo fruto mesmo? Né? Fruto que demonstre que é novo nascido, que demonstre que realmente essas qualidades aí, impulsionadas pelo amor, todas as demais são impulsionadas pelo amor, está sendo realmente vivido, realmente demonstrado na sua vida. Cadê o fruto? Então, uma pergunta que podemos, né, utilizar. Cadê o fruto? Jesus encontra fruto, Jesus encontra isso em você, Jesus encontra isso no meio do seu povo de verdade, em cada um, em cada vida, né? Ou só folhas? Não, eu venho para a igreja, eu pratico atividades aqui na comunidade, tá? Isso é folhas, mas e o fruto? Mas eu gosto, eu canto, tá? Se for só cantar para fora é folha, mas uma vida de adorador que presta um culto no seu dia a dia tem a ver com fruto, né? Então devemos refletir nisso também e entrar já aqui no tópico terceiro, o fruto e as suas 9 características, com o irmão Sérgio. É interessante que o fruto do Espírito é o amor. E o amor aqui divide-se em várias partes, né? Na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio ou temperança. E de certa forma nós já, no decorrer do nosso bate-papo, da nossa conversa, que nós discorremos sobre isso, por que o fruto do Espírito tem todas essas características? Justamente para que, primeiro, para sanar uma dificuldade minha enquanto ser humano,
a fim de que eu possa refletir Cristo, né? Então, não seria errado, por exemplo, dizer que o colérico precisa de domínio próprio, precisa de paz, né? Quem convive com pessoas desse temperamento sabe, são pessoas explosivas. O melancólico precisa de alegria, né? O sanguíneo precisa de fidelidade, são pessoas que estão em constante mudanças, né? E o fleumático aí precisa, talvez, de bondade, precisa de um pouquinho mais de paciência. Então, o que eu vejo nessa parte? Primeiro, o fruto do Espírito em suas características, né? Podemos usar até o exemplo de uma laranja. É uma laranja com cada gomo. E uma coisa que eu acho interessante, eu conversava com a minha esposa, ela é pedagoga, e por misericórdia leciona para crianças na igreja também. E eu conversava com ela sobre isso. E perguntei assim, qual modelo que você utiliza, por exemplo, de forma didática para ilustrar o fruto para a criança? Ela falou, a laranja. Falei, tá, mas por que a laranja? Ela falou, simples, porque se faltar um gominho na laranja, ela está imperfeita. A laranja, ela só é perfeita com todos os gomos. Resumindo, todos nós precisamos passar por todas essas características para sermos perfeitos, para refletir a imagem do Cristo perfeito, né? Porque só será possível viver e andar no Espírito se eu passar pelo fruto do Espírito, que é o amor, e esse amor se divide nas suas características. Então, o que nós precisamos levar para os nossos alunos não busque somente o amor, né? Não busque somente a alegria. Busque e peça para que Cristo venha plantar em você o fruto. E é engraçado que quando você, observando uma árvore, ela não dá só um fruto, né? Planta-se uma semente, mas produz-se vários frutos, né? E já fazendo aqui um link, se você continuar lendo essa leitura de Gálatas, Paulo lá no finalzinho ele vai dizer, olha, de Deus não se escarnece. De Deus não se escarnece. Como o homem plantar, assim será a sua colheita. Se o homem semear no Espírito, colherá vida. Se o homem plantar ou colher, ou plantar na carne, ele colherá a morte. Resumindo, planta-se uma semente, mas tem-se vários frutos. É a lei da colheita, né? Então, se quisermos ser essa árvore que Cristo, quando chegar a ver bons frutos, né, que possamos passar pelo Espírito e pela água. Talvez você esteja plantado, mas não está produzindo. Por quê? Porque a semente sem a água, ela não produz. E o que é a água? A água é a palavra de Deus, né? Eu peguei um comentário do Chaplin que ele diz assim, que os bons hábitos não produzem o fruto. Então, o hábito da oração e da leitura não produz o fruto, mas o fruto produz os bons hábitos. Então, o fruto produz o hábito da leitura, da oração, da meditação, das boas obras, da caridade, né? Então, que você possa, de repente você plantou, mas deixou de produzir fruto em algum momento, que você possa beber novamente da fonte de águas vivas que é Cristo, através da palavra. Queria pegar o gancho aqui do nosso ilustre, nobre irmão Levi, ele falando, né, que o fruto gera bons hábitos. Olha, fazendo uma análise aqui, né, nós temos, Paulo, ele listou 16 obras da carne e ele listou 9 frutos do Espírito. Obviamente que Deus é infinitamente, Deus é ilimitado, tem mais frutos do Espírito, mas ele, por capricho, por inspiração, eu acredito que não foi por capricho, vou corrigir, foi por inspiração, ele listou 9. Pegando só um adendo do Tesla, né? O Tesla ele considera três números chaves para qualquer coisa, né? na numerologia. É o 3, o 6 e o 9. Né? Então, quando nós pegamos aqui, poxa vida, por que 9? Né? Eu só dei como não quero fazer um apoio bíblico nisso, né? Mas eu quero fazer só uma ilustração.
Mas olha só, eu pegando aqui, até estudando um pouquinho desse livro aqui, Fruto do Espírito, do nosso querido, saudoso Antônio Gilberto, então ele faz uma aplicação assim, que até então eu não tinha visto, muito valiosa. Então ele pega o fruto do Espírito, né, a laranja, a mexerica, igual o nosso irmão Levi exemplificou muito bem aqui, e dividiu em 3 conjuntos. Né? Então ele dividiu amor, alegria e paz. Então ele chamou, né, ele falou, ele colocou na sua obra dizendo, ó, isso são resultados diretos da nossa comunhão com Deus. Eu achei isso incrível, né? Então amor, alegria e paz, resultado direto da nossa comunhão com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade são desenvolvidas através do nosso relacionamento com pessoas. Olha só, irmãos, uma resposta aqui, né? Uma exortação para os desigrejados. Não tem como você desenvolver longanimidade, benignidade e bondade servindo a Deus em casa, servindo a Deus desenvolvendo você só. Não. Essa longanimidade e benignidade, ela é bilateral. Você só vai conseguir desenvolver esse fruto, crescer esse fruto, no meio da membresia, na eclésia, na igreja do Senhor Jesus. Sendo membro, sendo parte do corpo onde Cristo é a cabeça. Ou seja, né, longanimidade, benignidade e bondade é a vida externa em nossa volta. Então, assim, não tem lógica ser um desigrejado. Não tem lógica ter esse pensamento, olha, eu não preciso estar na igreja para ser salvo. Isso é perigoso. Chega até a ser herético, né, se nós formos fazer a aplicação. O outro conjuntinho que ele dividiu, fé, que é fidelidade, mansidão e temperança, reflete a vida cristã interna. Esse é você, esse sou eu. Olha só que maravilha isso, olha só que aplicação. Reflete a vida cristã interna. Então, fidelidade, mansidão, temperança, isso reflete quem você é. Então veja bem, e isso vai de encontro ao que Jesus falou, né, que está lá em Mateus 22, do 36 ao 46. O que é que Jesus falou lá? Sobre o grande mandamento, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É o primeiro conjuntinho. Amor, alegria, paz. Então você vai amar a Deus incondicionalmente, vai ter a alegria da salvação, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, você vai ter a paz, oh glória a Deus, que excede todo entendimento. Ok? Este é o primeiro grande mandamento, né? E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é a relação bilateral. Você vai desenvolver longanimidade, benignidade e bondade. Porque ser cristão não é uma autodeclaração, eu sou cristão. Não, é você agir. Ser cristão é você agir. Ser cristão é produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Então não tem como, irmãos, você falar que ama o seu próximo e você não consegue, se você tem 2 camisas, você dá uma para ele. Não tem como. Não tem como você dizer que ama o seu próximo, né? E não praticar longanimidade, benignidade, bondade. Quando você vê um irmão desempregado, você sabe que ele está desempregado e você não chega a ele, né? E fala, tá precisando de alguma coisa? Ou então já leva lá uma cesta básica na casa do irmão. Né? Não vai orar, não é oração. Isso é praticar longanimidade, é praticar benignidade, é praticar bondade. E o último aqui, no mesmo versículo, que Jesus fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele está falando do próximo, está falando de você mesmo. Então, está aplicando esse terceiro ponto aqui, né, de fidelidade, mansidão e temperança. Ou seja, meus irmãos, nós estamos falando aqui, quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de estilo de vida. Nós estamos falando de propósito. E eu queria terminar minha fala aqui, né,
fazendo uma aplicação de propósito. O que é ter propósito? Ter propósito é ter motivação, né? E eu aqui não quero trazer um ensinamento de autoajuda, não é isso. É motivação, né? É entender o que é a palavra motivação. E o que quer dizer, qual a aplicação da palavra motivação? Motivação, a própria palavra já está dizendo em si. É o quê? Motivo e ação. Ou seja, motivo para ser e motivo para agir. Motivo para ser e motivo para fazer. Isso é ter motivação, que é diferente do que de entusiasmo. É diferente do que de empolgação. Às vezes na nossa vida cristã nós saímos, né, de uma mensagem, né, de um estudo, de uma EBO, de uma escola dominical, nós saímos todos empolgados, todos entusiasmados. Mas nós não conseguimos manter esse entusiasmo, essa empolgação todos os dias. Tem dia que nós estamos com o farol baixo. Tem dia que nós estamos desanimados. Tem dia que nós estamos perplexos. Tem dia que nós estamos na perseguição. Tem dia que nós estamos em aflição. Por isso que nós temos que ter motivação, ou seja, é um motivo. É um motivo para levantar todos os dias e dizer, só o Senhor é Deus. É um motivo para olhar no espelho, olha, eu tenho que continuar a caminhada, eu tenho que prosseguir, o meu alvo é Cristo. Então que esta aula aqui, ela possa justamente promover isso na sua vida, promover isso na sua classe. Que a sua classe possa ter um motivo, uma motivação, aliás, para produzir o fruto do Espírito Santo. Que ela possa ver o benefício de produzir o fruto do Espírito Santo. Eu queria concluir, conforme eu abri, com a frase do nosso ilustre Antônio Gilberto. Basta cultivar o fruto do Espírito Santo para viver a plenitude da vida cristã. Eu agradeço a minha participação aqui, agradeço o convite e eu espero que esses insights aqui, né, que nós estamos oferecendo nesta aula, possa contribuir, que você tenha uma aula guiada, movida, abençoada pelo Espírito Santo. Só pegando tudo isso que foi dito, eu queria ler 2 textos aqui, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Falou-se muito do fruto, da semente, e eu queria concluir a minha participação deixando 3 pontos para se pensar. Primeiro, nossa vida presente é o tempo da semeadura para a vida eterna. Então, a semente, o que nós estamos plantando aqui, refletirá na eternidade. Segundo, a qualidade da futura colheita depende inteiramente da presente semente, da presente sementeira. E terceiro, Deus mesmo é o Senhor da colheita. Aquilo que o irmão Éden falou quando Jesus foi colher o fruto, que sirva de alerta para nós, que é Deus, o próprio Deus, quem vai colher os nossos frutos. Que Deus abençoe cada professor. Agradeço mais uma vez o convite ao irmão Éden e a todo o CAPED. Graças a Deus, vamos finalizando esta aula. Muito bom poder compartilhar esse momento de estudo, aprendizado com nossos amados irmãos, Sérgio, Fábio. Deus continue abençoando os amados irmãos por estarem cooperando sempre. E você, amado professor, que você tenha uma aula produtiva, abençoada, estimulando essa busca, essa vida, essa continuidade que deve ser vivida por todo servo de Deus. O caráter de Cristo sendo formado, desenvolvido e manifestado neste mundo através da sua igreja, através do seu povo, que realmente é a evidência de que houve um novo nascimento, esse desenvolvimento desse fruto. Que nós temos uma aula maravilhosa, que você tenha uma EBD abençoada e vamos avançando já praticamente para finalizar o trimestre. Próxima aula é a lição 13, Atualidade do Ministério do Espírito Santo. Que nós venhamos prosseguir até o final desse trimestre, que tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso, tem sido muito edificante e o efeito seja em nossos alunos, o efeito seja em nossas classes. O Espírito Santo tendo liberdade de agir, trabalhar, desenvolver
e fazer a sua obra que é gloriosa, que é maravilhosa. Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.